queridos, boa noite a todos. Desde já agradeço sua visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Esse programa é um oferecimento de Campinas Fornos, fornos artesanais. O forno de pizza napolitano mais econômico e mais eficiente do Brasil. Redes sociais, Campinas Forno. Anota aí o número, 19989 466089. Fornos residenciais e comerciais. Temperatura a 470 graus no lastro. Adquira o forno ideal para a sua pizzaria. Pizza pronta em 2 minutos. Em 1 hora atende uma demanda de 30 pizzas com a função rotativa. Anote o endereço também. Rua Dr. Walter Pereira de Queiroz, Jardim Eulina. Mais ou menos naquela região do Jardim Chapadão também. Passar alguns valores para vocês de alguns fornos. Ó. Forno 53 cm interno vezes 60 cm externo, 5.000. Forno de pizza napolitano 150 cm interno, a lenha ou híbrido, 38.900. Forno disque pizza 53 cm interno, inox 60 externo, híbrido, 7.900. Então aqui para você adquirir um forno desse para a sua pizzaria, ó, é ideal, você corta um custo bem legal. Hoje a reflexão da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Bruno Costa, preleitor. Meu amigo, como vai você? Graças a Deus eu tô bem. Saudação de paz a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver esse podcast, mas que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, viu? Bem demais, Jair. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe, viu? Que Deus continue honrando você com esse programa, com esse canal. Amém. Hoje o abraço vai para Lucas Rafael, que mora no bairro Parque Fazenda, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Edson Júlio, que mora no bairro Jardim Eulina, Campinas, São Paulo. Inclusive, esse abençoado é o Edson Júlio, é o proprietário dessa empresa Campinas Forno. Que Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Prospere sua empresa cada vez mais. Meus amigos, e continua também o sorteio do Pix de 150. Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 700. Quando bater 1.300 inscritos, a gente vai sortear um Pix de 150. Tá perto mesmo, tá perto já. Falta na base de uns 20 inscritos. E a gente também atua na área da educação. Quando terminar esse brinde, a gente vai sortear um Pix um pouco maior para você fazer um curso, comprar, fazer algo que quiser. Então, é só alegria pela graça de Deus. Meu amigo Bruno, Vamos lá. Romanos 8:15 relata: por que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de pai, pelo qual clamamos, Abba Pai. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Cara, na verdade, muitas pessoas, fica à vontade, muitas pessoas, elas têm a ideia de que quando elas se aproximam de Deus, elas têm aquela ideia de que Deus é como se fosse um carrasco e faz de nós, das pessoas, um escravo, aquela coisa religiosa, uma maquiagem religiosa. Muitas pessoas têm essa ideia de Deus, um Deus mau, um Deus que, comanda de uma forma agressiva. E na verdade, Paulo, quando ele escreve isso aos Romanos, ele vem caracterizando, desconstruindo todo esse pensamento, toda essa ideia de um Deus carrasco, né? Tanto que ele fala que nós somos filhos por adoção. E a adoção é uma escolha. Então, olha que privilégio. Deus nos escolheu, né? Nós fomos escolhidos por Deus para fazer parte da família dele e sermos chamados de filho, como o próprio verso diz. Então, nós somos privilegiados. Somos chamados de filho. Temos esse título de filho e privilegiado por conta da salvação. Uma vez chamados, nós temos essa identidade de filho e isso ninguém pode roubar de nós. Amém? Meu amigo, qual a mensagem para essa noite? Cara, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Quero agradecer também ao cameraman. Deus abençoe, viu, cameraman? Deus abençoe muito você. Continue te honrando também. Lucas, capítulo 5. Eu vou ler aqui, amém? Fica à vontade. É um texto muito, muito conhecido. A partir do verso 1, diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou
e do barco estava ensinando o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vamos lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram. Encheram os 2 barcos a ponto que começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E o último versículo, para a gente poder discorrer. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Olha só, esse texto ele é um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que vocês aí de casa, o irmão Jair... todos nós aqui já ouvimos alguma pregação, algum estudo sobre essa passagem. E o que acontece? Essa passagem, ela na verdade, ela tem 2 cenários, irmão Jair. 2 cenários bem interessantes. Se a gente observar bem, são 2 cenários bem diferentes um do outro. Em um determinado ponto da passagem, eles se conectam. Aí a pergunta que deve ser feita é, tá, Bruno, mas quais são esses cenários? O primeiro cenário é Jesus. E o segundo cenário é Pedro. O primeiro cenário é Jesus pregando, ensinando. E o segundo cenário é Pedro lavando as suas redes. O ponto principal que liga esses 2 cenários é a pesca, a pescaria. E aí a gente vai ver, Lucas começa dizendo que Jesus ele está ensinando, ele está pregando, ele está falando. E muitas pessoas começam a se achegar até ele. Imagina que privilégio, né? A gente vê ouvir o próprio Jesus pregando, ensinando, deveria ser algo extraordinário. Ele está pregando, ele está ensinando, as pessoas vão se achegando. E quando se dá conta, tem uma multidão em volta dele. E ele vai, de alguma forma, talvez tanto quanto estratégica, ele olha para a beira do mar e ele vê 2 barquinhos, sendo um de Pedro, né? E aí a Bíblia diz que ele vai pegar esse barco de Pedro emprestado para continuar o seu sermão, a sua pregação. Eu falo que é uma forma estratégica, irmão Jair, porque talvez de cima do barco a sua voz conseguia ecoar melhor, as pessoas conseguiriam captar melhor o som, ia ficar uma forma mais audível para as pessoas que ali estão. E ele continua o seu sermão, a sua pregação ali em cima desse barco. É interessante que Jesus, ele faz do barco de Pedro um púlpito. Ele pega esse barco de Pedro e agora ele começa uma pescaria. Não nas águas, mas uma pescaria terrena. Uma pescaria não de peixes, mas de almas, de homens, né? Jesus ele pesca, mas de uma forma diferente. E ele continua a sua pregação, o seu ensino. E ele finalizando, ele vai direcionar uma palavra para Pedro. É interessante a gente dizer que nem tudo que Jesus faz nós vamos conseguir entender nas nossas vidas. Nem tudo a gente vai ter uma compreensão. Nem tudo nós vamos ter uma explicação. E se a gente tentar entender algumas coisas que Jesus faz nas nossas vidas, a gente vai ficar doido, a gente vai endoidar. Nem tudo ele vai esclarecer. Por que eu digo isso? Jesus ele pega o objeto que trouxe frustração para Pedro e ele usa de benefício para uma multidão, irmão Jair. Olha que interessante. Aquilo que trouxe uma frustração a noite toda para Pedro, no caso o barco, ele pega e transforma em benefício para a multidão. Isso, pensar dessa forma é muito doido. Eu não sei se você já passou por isso. É como se você tivesse com a ferida e através da sua ferida Deus te usar para curar pessoas. É mais ou menos isso. Quando Deus ele pega um remédio, ele entrega nas suas mãos e você tá todo ferido, ele fala, não é pra você não. Aí coloca um monte de pessoas na sua volta. É quando você precisa ouvir uma palavra de conforto, de consolo, e aí o Senhor coloca um monte de pessoas na sua volta. Não, fala palavras de consolo para eles. Era basicamente isso. Era Pedro que estava precisando de uma ajuda, de um apoio por conta da pesca, frustrada a noite toda, e ele pega o barco de Pedro para curar feridas de pessoas. Isso é muito complicado de entender. Não sei se você de repente está passando por isso. Apenas confie no processo.
Continua cuidando das coisas de Deus, que ele vai cuidando das suas feridas. Continue fazendo para Deus, que ele vai tratando você de uma forma diferente. Pode acreditar nisso. E é isso que ele faz com Pedro. Quando ele acaba a sua pregação, aí ele vai dirigir a palavra para Pedro. Quando ele acaba o seu ensino com a multidão, aí ele vai tratar de Pedro. E ele vai dizer o seguinte para Pedro: Pedro, pega as redes, coloca o barco lá no meio novamente, pega as redes e joga de novo. Coloca o barco lá no meio e joga as redes. A gente está falando de Pedro. A gente não está falando de um amador na pesca. A gente está falando de alguém que dominava muito a arte da pescaria. Até porque essa era a profissão dele. Ele era especialista nisso que ele fazia, e ele fazia muito bem. Então a gente pode entender que Pedro, ele dominava sobre as espécies de peixe. Pedro dominava sobre os pontos estratégicos do rio, do mar. Pedro sabia a hora certa de jogar rede. Pedro sabia tudo da arte da pesca. E aí Jesus fala pra ele: vai lá de novo e joga a rede. Tipo, Senhor, a gente passou a noite toda, não pegamos nada. É muito doido isso, né? Já passou essa sensação, o irmão Jair, de você... Lá no fundo você sabe que algo não vai dar certo, você tem a convicção, porque você já tentou e alguém fala assim pra você: não, vai lá de novo. Tipo assim, você faz às vezes só pra agradar a pessoa, correto? Você vai: eu vou, mas eu sei que não vai dar certo. Eu vou fazer só pra poder agradar a pessoa, mas no fundo você sabe que não vai dar certo. Geralmente minha esposa é assim, ela me pede pra fazer uma coisa, eu já fiz, eu sei que não vai dar certo, mas eu vou só pra agradar ela. Esse era o sentimento de Pedro quando Jesus fala pra ele: vai lá de novo e joga as redes. Poxa, ele já sabia que o mar não tava pra peixe literalmente. E essa é a primeira lição para as nossas vidas. Joga a rede novamente. Eu ainda não conheço, irmão Jair, eu não conheço, por todos os anos de caminhada que eu tenho com o evangelho, um crente que obedece fracassar. Eu ainda não conheço. Um crente que vive de baixo, pautado na obediência, errar, falhar. Eu não vi ainda. Um crente que anda direcionado pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, errar. Eu não conheço. Então, por mais que o ambiente, por mais que o lugar, o local não esteja de acordo com aquilo que você criou como expectativa, se você estiver debaixo de obediência, coisas extraordinárias vão acontecer. E ele vai e joga a rede. Então, a palavra para você que vai ouvir essa live, esse podcast, em algum momento da sua vida, para os irmãos que aqui estão, é essa: joga a rede novamente. Tenta mais uma vez. Agora, é diferente porque Jesus está no barco. Quando você tenta fazer as coisas sozinho, sem direcionamento, a chance de você fracassar é tipo 100%, meu amigo. É 100%. Então, a palavra hoje para as nossas vidas, para os nossos corações é essa: joga a rede novamente. Jesus está no barco, agora as coisas vão ser diferentes. Então, é basicamente isso. Antes de Jesus ele dar uma ordem para Pedro, ele já tinha dado uma ordem debaixo das águas. Entende? Antes de Jesus direcionar essa palavra para Pedro: Pedro, vai jogar as redes, uma ordem já tinha sido dada debaixo das águas. Então é só você fazer aquilo que ele está te pedindo: jogar as redes novamente. Joga as redes de cima para baixo, que de baixo para cima ele garante. Com as suas mãos, o natural joga de cima para baixo, e com as mãos deles, o sobrenatural, ele seleciona os peixes que vão entrar na sua rede. É basicamente isso. Obedece. Pratica, exerça a prática da obediência. Você vai ver que as coisas vão sair, talvez não conforme você quer, mas da forma certa que Deus preparou para você. E quando Deus faz, é coisa linda, supera muito as nossas expectativas, muito, muito mesmo. Então, o primeiro ponto é esse: joga a rede mais uma vez. De cima para baixo você joga, e de baixo para cima ele seleciona os peixes que vão entrar na sua rede. Joga a rede, obedeça. De cima para baixo, com as suas mãos, o natural você joga. E de baixo para cima, com as mãos dele, o sobrenatural, ele vai selecionar aquilo que vai entrar nas suas redes. É mais ou menos isso, irmão Jair. É como se Jesus tivesse falado assim para os peixes: ó, todos vocês vão para... Quando Pedro jogar as redes, vocês se ajuntam ali nas redes dele. Era basicamente isso, a ordem já tinha sido dada. Então, é coisa linda. E eu dou aula para os adolescentes lá na igreja, a gente congrega na Presbiteriana Renovada, inclusive é aqui do lado. E às vezes a gente vai falar viaja na maionese, mas a gente viaja na Bíblia mesmo, né? E a forma da gente interagir com o adolescente é diferente, né? Uma linguagem diferente, uma linguagem mais dinâmica.
E em cima desse texto, eu fico me... Às vezes a gente estava tendo uma conversa do domínio absoluto do Senhor sobre todas as coisas, Jair. É muito lindo. Esse poder que Deus tem. E quando a gente confia, a gente descansa plenamente nele. Quando a gente entende que ele tem o controle absoluto de todas as coisas. E tratando de peixe, falar de animal aqui, talvez é até meio bobo que eu vou começar a falar, mas você vai entender aí. A gente vê esse domínio absoluto de Deus com Noé. Quando ele está debaixo de obediência. Noé constrói uma arca. É interessante que vai cair um dilúvio. Noé nem sabia o que era isso. Mas Noé decidiu praticar a obediência, mesmo sem saber o que era um dilúvio. Beleza, vou construir a arca. Deus deu todo o parâmetro para ele, né? Aí, ó, tá aí. Esse é o modelo, constrói. Ele começa a construir. Aí, de uma forma muito organizada, Deus seleciona os animais para ir dentro da arca. Isso, se você parar para pensar, é uma coisa linda. Eles obedecendo a voz de Deus. A gente vê também o profeta Elias. Quando ele tá debaixo da obediência, ele é sustentado pelos corvos. Tinha pão e tinha carne para o profeta na beira do ribeiro ali. Deus deu uma ordem para o profeta, ele decidiu exercer essa obediência e ele foi sustentado por corvos, através de um comando de Deus. E para finalizar aqui, para não ficar tanto extenso esse assunto, o que será que Daniel viu dentro daquela cova dos leões? O que será que Daniel contemplou ali dentro? E por que ele foi parar ali? Porque ele estava debaixo de obediência, mas a mão poderosa de Deus salvou ele. Então não perca a linha de raciocínio, eu estou falando de obediência. Mesmo que você não consiga compreender tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, exerça somente a obediência. Não questione, não murmure, não reclame. Pratique a obediência. Deus ele não vai abrir uma cortina e mostrar para você, para nós, o futuro, o que vai acontecer para você permanecer fiel. Não, é muito além disso. É permanecer fiel porque você ama ele, entendendo que ele tem o melhor para as nossas vidas, mesmo a situação sendo contraditória. Mesmo que aquilo que você esteja passando não é aquilo que você ouviu da boca de Deus há um tempo atrás. Pratique a obediência. Pratique a obediência. Deus ele tem o domínio, o controle absoluto de todas as coisas. E não é um jargão de quem prega ou de quem ensina. Ele está no controle de todas as coisas. Então permaneça no ambiente certo, o ambiente da obediência. Foi o que Pedro fez. Foi o que Pedro fez. Ele vai e joga as redes. E o resultado, a gente leu aqui, é incrível. Ele colhe peixe. A Bíblia fala que ele colhe peixe. A colheita foi muito grande. E, Jair, pra ser muito sincero, eu gosto demais desse texto. Por que eu digo isso? Eu me identifico muito com a pesca. Eu gosto muito. Não sei se você gosta de pescar. Gosta, cameraman, de pescar? Não? Ih, cameraman. Eu gosto... Só comer o peixe, né? Eu gosto bastante de pescaria. Apesar de, não viver de uma forma intensa. Eu cresci nesse meio. Meu pai, ele era barbeiro e não tinha pesca como uma profissão. Mas todo final de semana, se deixasse, ele pescava. Todo final de semana. Então eu cresci nesse meio. Pra vocês terem ideia, meu pai tinha até viveiro de isca viva, sabe? Aquela coisa toda. Meu pai era muito apaixonado por pesca. Era rio, era mar, em tudo ele tava. Então eu cresci vendo isso. Meu pai dominava muito a arte da pesca, espécie e tal. E ele sempre me levava, quando eu era criança, pra beira do rio, pra mar. A gente tem muita foto. E alguns anos atrás, bem mais de 16 anos atrás, um dia depois do meu aniversário, eu faço aniversário dia 13 de dezembro. Um dia depois do meu aniversário, foi num sábado, no domingo tava combinado para ele sair pra pesca. Tava tudo certo para ele poder ir pescar. Eu tinha combinado e tal, alguns amigos. E nesse dia, ele queria me levar. Tava tudo certo pra mim. E aí eu não sei o que deu na cabeça da minha mãe. Minha mãe falou assim: William, não leva ele não. Deixa ele hoje aqui, porque a casa tá bagunçada, teve festa, aniversário. Então ele vai me ajudar a limpar toda a casa e tal, aquela coisa. Ele falou: então tá bom, não vou levar ele não. Eu fiquei. E o tempo foi passando, ele saiu com os amigos, eles foram no rio Atibaia, fica bem próximo aqui. O tempo foi passando. Quando foi à tarde, Jair, eu lembro como se fosse hoje, cara. Criancinha, eu tava sentado no quintal da casa da minha avó. Era um portão todo fechado. E aí eu olhei, uma falação, portão fechado, eu olhei alguns pés ali, pessoas falando. Eu até achei que na época era testemunha de Jeová. Eu falei: é os crentes. Quando de repente abriram o portão, colocou a cabeça assim, era um dos amigos do meu pai. Eles foram em 5. Aí entrou 1, entrou 2, entrou 3, entrou 4, faltava um que era meu pai. Quando eu vi que meu pai não estava ali, cara,
ficha caiu. Falei, nossa, aconteceu alguma coisa com meu pai. E pelos semblantes dele, eles estavam muito tristes. E realmente foi isso. Eles foram até a casa da minha avó, porque eles não tinham coragem de dar notícia pra minha mãe, que meu pai, infelizmente, ele nadou até um determinado ponto do rio e nadava muito bem. Ele arremessou, né, a vara de pesca e subiu numa rocha. Mas como essas rochas têm muito lodo, sabe? É liso. Ele acabou escorregando e bateu a cabeça e eles não conseguiram achar o corpo. Então eles foram até a minha avó, pra minha avó poder dar notícia pra minha mãe, né? Porque eles não tinham coragem de ver a reação da minha mãe. E aí quando avisou minha mãe, foi aquele chororô. Minha mãe ficou desesperada e tudo mais. E eu me lembro como se fosse hoje. Foram achar o corpo do meu pai depois de 1 dia e meio, 2 dias. O corpo todo deformado por conta da exposição com o sol e da água. Os peixes, né? Alguns animais aquáticos tinham comido. Tava muito feio. Minha mãe conta que ele parecia um monstro. Ela só reconheceu por conta da aliança e porque tinha uma marquinha aqui nele. Tanto que o enterro foi de caixão lacrado. Não pôde, né? Tá em exposição do corpo porque realmente estava todo deformado. E, cara, eu nasci num lar que não é um lar cristão. E eu me apeguei muito a isso. Apesar de eu gostar da pescaria, eu tenho muita lembrança, sabe? Todas as vezes que eu vou, todas as vezes que eu vou pra algum lugar, eu sempre lembro do meu pai. E eu cresci com isso na cabeça. Até que um certo dia eu tive um encontro com Jesus. E aquele desejo de ser um pescador de peixes, literalmente, foi substituído. Foi quando eu ouvi a voz de Jesus dizendo pra mim, ó, você não vai ser um pescador de peixes, como foi seu pai, mas você vai ser um pescador de almas. E dali pra cá, ainda criança, adolescente, eu tive esse encontro com Jesus e ele me fez um pescador de almas. Não que anule o fato de eu gostar de pescar peixes, mas hoje o propósito é maior. Hoje eu entendo que o que eu passei era como se fosse um preparo para algo maior. E assim foi na vida de Pedro. Quando eles acabam de pegar esses peixes, há uma promessa ali para a vida dele. Pedro, a partir de agora, você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de almas, de homens, de pessoas. E esse é o maior propósito do evangelho. É isso. É quando você entende que uma vez você fisgado, né, você é atraído pela graça, você não faz mais parte do mundo e você vai começar agora a mergulhar nas águas da misericórdia, nas águas do amor, nas águas da bondade, nas águas da fidelidade de Deus. Esse é o evangelho. Uma vez atraído, fisgado pela graça, você nunca mais vai nadar nessas águas do mundo, mas sim nas águas do Espírito, nas águas da misericórdia, da bondade e do amor de Deus. Jair, era isso que Deus colocou no meu coração. Eu posso encerrar com uma oração? Pode, inclusive, antes de você fazer a oração, isso é super interessante. Se você quer aceitar Jesus, ouviu essa palavra, tá em algum lugar, pode dobrar seu joelho agora e ele vai orar. Porque ele falou uma coisa aqui no final, tá falando isso com o irmão na igreja. O primeiro propósito do evangelho é você aceitar Jesus. Com certeza, isso. Tá acima até da sua cura, sabia? Sim. Não, irmão Jair, não? Com certeza, verdade. foi profundo. Porque se você, aceitar Jesus, entendeu? E se você morrer ou por causa de uma doença que acontecer, você vai estar morrendo, como aconteceu ali com com certeza, ladrão com ali, certeza. entendeu? Então, ele tá acima aqui. Às vezes a gente tá na igreja, observa muito que o irmão ele chama pra você pra um monte de coisa lá na frente. Mas para o primeiro propósito, que você aceitar Jesus, ele não chama. Hoje em dia tá assim, não sei se ele fica com medo de ninguém. Verdade. O evangelho tem que ser pregado, independentemente de quem vai ou deixe de ir, entendeu? Mas é o primeiro propósito. Mas legal, pode orar, irmão, fica à vontade. O Jair falou algo bem interessante. O ponto principal do evangelho não é a cura, não é o carro novo, não é o dinheiro no banco, não é a chave, não é nada disso. E esses dias eu fui pregar em Hortolândia, eu até disse isso, ô irmão Jair. A gente vê no Instagram principalmente os vídeos que viralizam. É sempre dentro desse assunto de pregadores. Carro, receba casa. Os vídeos que viralizam esse. Você não vê, eu não vi ainda um vídeo da volta de Jesus viralizar. De um pregador pregando sobre arrebatamento. Não viraliza, porque essas coisas não traz ibope. Não traz fama, não traz aquela coisa, aquele confete pro pregador, sabe? Não traz a agenda. E talvez o compromisso do pregador seja com a agenda, não com o reino. Tá? Então, o que ele falou aqui, complementou, é de suma importância. O ponto principal do evangelho é a salvação. A sua cura, a sua libertação. Enfim, tudo é consequência de um relacionamento íntegro e sincero com Deus. E se ele não curar, ele continua sendo Deus. O maior ato de milagre já foi feito. O maior sacrifício já foi feito, que foi a cruz. Então não tem mais nada que possa substituir o ato de Jesus. Porque ali a gente pega a passagem do ladrão na cruz, Jesus, ele falou o quê? Eles estavam prestes a morrer. Os dois ladrões estavam prestes a morrer.
hoje mesmo estará comigo no reino. Olha como é forte e profundo. Sim, verdade. Então, não se preocupe. Se você tem um câncer, uma doença, Deus vai decidir se ele vai te curar ou não. Mas você tem que entregar a sua alma a Deus. Porque se você morrer amanhã ou depois de um câncer, de um acidente, você vai estar com ele no reino. Se ele curar, você vai ter seus dias prolongados aqui na terra também. Sim, Amém. com Então, mais ou certeza. menos Amém. isso. Amém. Posso orar, então? Fica à vontade. Benção. Da onde você estiver ouvindo essa live, esse vídeo, qualquer horário que for, do celular, do computador, da TV, ore comigo agora, tá bom? Receba essa oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento tão especial nós queremos orar e interceder, Pai. Em cima de tudo aquilo que foi dito aqui, nós queremos orar por essa pessoa que está nos escutando agora, Pai. Eu não conheço, de fato não conheço essa pessoa, não conheço esse homem, eu não conheço essa mulher. Eu não sei qual que é o problema, eu não sei o que incomoda, eu não sei o que tira a paz, eu não sei qual que é a dificuldade, eu não sei o que tem trazido agonia para essas pessoas, mas eu sei muito bem que o Senhor sabe, Pai. Que o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas e enxerga tudo. Enxerga muito além da medicina, enxerga muito além de qualquer psicólogo, psiquiatra. O Senhor é o médico dos médicos. E nesse momento, Pai, eu quero interceder por essas pessoas. Eu quero orar pedindo para que o Senhor de alguma forma possa manifestar através na vida dessas pessoas, Pai, que essas pessoas possam sentir fome e sede por Ti, que elas possam sentir incomodadas de alguma forma, quererem mais e mais da tua presença, Senhor Deus. Vai tocando nesse homem, toca nessa mulher, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, Pai, pois o Senhor é Deus dos deuses. Em nome de Jesus, é essa a nossa oração, Pai. Que essa pessoa ela possa ter uma conversão sincera, que essa pessoa ela possa ser tocada, ser liberta e viver uma nova vida, assim como Pedro foi chamado, assim como Pedro iniciou um novo propósito, pescador de homens. Em nome de Jesus, é essa a nossa oração. Amém. Benção, irmão Bruno. Deus abençoe. Amém, 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 amém. Eu agradeço. Amém. Uma pregação interessante, com uma teoria também bem interessante. Amém. Bruno Costa, preleitor, casado com Patrícia Farias. Isso. Congrega na Presbiteriana Renovada, Ponte Preta, Campinas, Isso. São Paulo. Reside em Itajaí, Campinas, São Paulo. Meu amigo, deixa o telefone do irmão para pregar nessa igreja aí. Vou deixar aqui mesmo, né? Pode. 19 97423 9281. Pode chamar, pode entrar em contato que fala direto comigo. Quer mandar um abraço Beleza? pra alguém, agradecer? Na verdade, eu não falei, né, da principal aqui, eu chamo ela de Vaza. Minha Vaza. Irmã Patrícia, não pode, viu? Chegar em casa da briga. Irmã Patrícia, Deus te abençoe, minha Vaza. Te amo, viu? E também um abraço e um beijo pros meus filhos, né? O Theo e a Maria Eduarda. Deus abençoe você. Amo vocês. Minha família é minha base. Benção. Tamo junto na caminhada para o reino. Para finalizar aqui, mandar um abraço também para Clóvis Augusto, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço também para Luiz Ricardo, que mora no bairro Jardim Chapadão, Campinas, São Paulo. Fica com Deus, até a próxima. Amém.